Bom, vamos lá começar com a aula no Photoshop, para quem pediu. Uma vez o Photoshop aberto, você vai em Arquivo, Novo, define a largura e a altura em pixels, no tamanho que você quiser, e a resolução 72, essa é a melhor resolução. Formato de cores RGB, para ficar colorido, 8 bits, você escolhe, mas eu prefiro 8 bits, e o cor de plano de fundo você escolhe, ou transparente, cinza, eu prefiro branco. Ok, carregou. Primeiro, os modos que eu uso os pincéis. Deixa eu carregar aqui os pincéis. Então, eu escolho qualquer pincel, por exemplo, vou pegar esse pincel aqui, só vocês terem uma ideia, ou o degradê. São essas duas ferramentas que eu uso. E depois vou mexendo até conseguir o efeito que eu quero. Primeiro, pincel. Como eu vou colocar pincéis novos? Simplesmente botão direito. Tem essa abazinha aqui, esse triângulozinho. Vou dar um clique, carregar pincéis. E vou procurar a pasta onde eu joguei os pincéis. Você lembra que eu falei para você instalar os pincéis? Baixar e instalar os pincéis. Então, arquivo de programa, Adobe, Photoshop CS3, Presents, Brushes. Tá aqui todos os pincéis. Simplesmente selecionar, carregar e eles vão aparecer aqui por ordem de carregamento. Calma aí, é pesado. Os arquivos são pesados, são muitos pincéis que eu coloquei. Mas vamos começar colocando logo alguns efeitos aqui de qualquer jeito, mudando as cores sempre. Só modificar os pincéis, se quiser uma coisa mais diferente. Agora vamos escolher uma cor para predominar. Coloque em amostras, eu escolhi um azul mais forte, coloco o navegador, que é para poder ver a imagem, as camadas, e eu posso ativar a janela de histórico. Que é sempre bom ter essa janela aqui, porque se você erra muito, você pode retornar com ela. Vamos lá, filtro, croquis. E ele vai dar os exemplos dos efeitos aqui, ó. O efeito baixo relevo vai tornar a imagem assim. Canfuentai, matriz meio tom. Papel de carta, vamos botar matriz meio tom. Já ficou diferente. Posso usar mais outro filtro. Desfoque de movimento para embaçar. Desfoque radial para dar aquele desfoque radial. Calma lá, tá carregando. Ele dá um efeito mais embaçado aqui nas pontas. Agora vamos para a principal parte, que é como cortar uma imagem. Usa sempre essa ferramenta aqui, varinha mágica. Se o fundo for totalmente branco, só dá um clique, ele vai selecionar tudo, aperta o delete. Mas antes de tudo, o Ctrl Z para desfazer, tem que vir aqui e tirar o cadeado. 2 cliques em cima do cadeado, vai abrir nova camada, dá OK. Pronto, agora sim você pode usar a varinha, delete. Como essa foto tinha umas letras aqui, é só pegar a borracha e apagar. A imagem vai estar pronta. Para mover para outra foto eu uso a ferramenta mover. Para salvar é simples, arquivo, salvar como, salvar. Vou escolher o local de salvamento e o formato eu vou escolher PNG. Fotos sem o fundo eu prefiro PNG. Digito um nome qualquer e salvo. Então, essa aqui é a imagem sem fundo, vamos lá. Para transferir essa foto, essa imagem, para aquele pano de fundo que a gente criou, é só jogar ela para cá. E como a ferramenta mover está acionada, ela dá os pontos, eu posso mexer, aumentar e diminuir a imagem do jeito que eu quero. Mas como aqui o efeito, eu vou virar e inverter a imagem. Dá o Enter para finalizar. Pronto, a primeira parte básica já está feita. Vou colocar mais alguns efeitos no fundo. É só vir aqui embaixo, nova camada. Vou clicar de novo, aparece outra camada. Vou procurar um outro pincel para aplicar uma outra cor.
Eu tenho esses pincéis de fumaças aqui que eu uso bastante. Eu vou aumentar ele. Vou escolher uma. Pronto, aqui são os pincéis que eu tenho. Pronto, vou colocar o tamanho certo. Eu cliquei sem querer aqui. Vou colocar essa cor aqui. Não ficou bacana. Isso é bom que com os Ctrl Z você desfaz. Ok. Agora outros truques. Nessa abinha, sobrepor. E a imagem vai ficar assim. Eu posso escolher outras, é só selecionar outra. Luz indireta. Ou simplesmente passando com os cursores do teclado. Só passando com os cursores do teclado ele vai mostrando os efeitos.